Está gravando? Está gravando já. Bom dia a todos. É uma satisfação a gente estar aqui com um tema que não é tão frequente a gente ver no xadrez, que é a relação, estabelecer relações com o xadrez e a matemática, né? Quer dizer, muita gente fala sobre coisas, mas eu vejo muita fala rasa, vamos dizer assim, né? Pessoa fazendo associações, né, com algumas coisas, outra ângulo, né? E o Carlos, né, como é da área da matemática, né, e do xadrez também, preparou aí uma série de questões interessantes para nós. Então vamos só lembrar um pouquinho do currículo do Carlos. O Carlos ele é graduado em matemática pela Universidade Federal do Paraná. Ele é mestre e doutor em métodos numéricos em engenharia, também pela UFPR. Ele também é praticante de xadrez há mais de 10 anos. Inclusive, eu conheci o Carlos no circuito de xadrez escolar, né, Carlos? Jogando, o Carlos estava confessando para nós que o Marcão Sunier era o algoz dele na mesma categoria, né? E aí o Carlos, depois conheci o Carlos na UFPR, né? Quando eu fui desenvolver alguns trabalhos com o Direne, né? O Carlos estava fazendo lá mestrado, depois o doutorado, né? A gente chegou a conversar bastante sobre algumas coisas. Então, Carlos, para mim é uma satisfação, né, que você tenha aceitado esse convite, né? Preparar esse material para essa discussão, né? Uma discussão que me interessa muito. Eu não sou da área da matemática, tem a Soraya aqui que é da matemática, mas eu lembro bastante o Antônio Vilar Marques de Sá, que é um matemático, né, um professor universitário da UNB de Brasília, e o Vilar sempre tentava estabelecer alguma relação ou outra aí com a matemática, né? Então, Carlos, a palavra está com você. De novo, obrigado. Muito obrigado. E eu estou aqui fazendo a mediação. Só antes, Carlos, só segura um pouquinho. Antes só de passar, eu costumo sempre trazer um pouquinho, uma palhinha do que a gente vai ver na próxima semana. Como nós estamos com o Augusto, aí conectado. Augusto, você poderia dar uma palhinha do que você vai falar semana que vem? Só para o pessoal ficar com um gostinho na boca? Tá com o microfone desligado, Augusto. Augusto fala muito no telefone desligado. Tem dificuldade de... Oi. Não, é que ficou escondidinho ali o linkzinho, caiu. Mas eu vou dar fazer um breve relato sobre a minha apresentação de defesa do mestrado e vou tentar desenvolver um pouco mais alguns aspectos ali, falar um pouquinho sobre o xadrez e essa evolução técnica mesmo que aconteceu, que a gente observou no meio, né? No meio competitivo, tanto nos jogadores como na quantidade de dispositivos que surgiram e recursos que podem ser somados, né, ao desenvolvimento do jogo de xadrez técnico dos jogadores, né? Então, eu vou procurar desenvolver mais nesse sentido. Vou acrescentar algumas coisinhas ali, mas conforme o horário, a gente vai administrar o tempo. Espero que o pessoal participe, né? Para a gente poder trocar algumas ideias, que é importante, porque isso serve de apoio para outros trabalhos, e os outros trabalhos também dependem muito da sugestão dos colegas, né? Que parece as dúvidas, as divergências, todos esses aspectos que fazem com que um trabalho cresça, né? E é isso. Legal. Eu tive na apresentação do Augusto lá, é um trabalho muito bonito. Eu acho que é muito interessante conhecer essas relações entre o desenvolvimento da tecnologia e o desenvolvimento da expertise no xadrez, né? Bom, sem mais delongas, Carlos, a palavra está com você. E aí a gente vai conversando à medida que você for falando. Está aparecendo no slide ali? Sim. Então tá ótimo. Então eu vou começar aqui. Primeiramente, eu agradeço o convite novamente. Então, primeiro a gente vai falar que eu comentei antes, né, acho que na semana passada, que tinha vários matemáticos em xadrez. Eu vou citar alguns só. Eu escolhi 4. Acho que vou começar pelos mais famosos primeiro. Então,
Vou falar um resumo dele e algumas contribuições que tanto na matemática quanto no xadrez. O primeiro, acho que é muito famoso, é o Lasker. Ele é o segundo campeão mundial. Umas curiosidades interessantes agora. Ele tem doutorado em matemática, né? Ele era amigo pessoal do Einstein e ele estudou com o Hilbert. O cara é um monstro, acho que, literalmente, assim, cara fora da série. Eu não sei como ele era como pessoa, assim, mas, assim, de currículo, ele foi o segundo, acho que ficou quase 30 anos com o título de mundial, o recorde mundial dele, né? Que nem o Carlsen tá há bastante tempo, Kasparov, mas ele é o recordista, que ficou mais tempo com o título ainda. Aqui, para um exemplo de como ele jogava, né? Tem a partida contra o Capablanca, ele jogava. E aqui, por exemplo, aqui ele joga E4, acho que E5, né? Então, assim, como ele é elegante no xadrez, né? É um cara fora de série, sem comentários. Assim. E outra coisa interessante dele, que se eu fiz a revisão corretamente, né? Que ele mexia bastante com o psicológico do seu adversário. Ele conseguia trabalhar isso muito bem. Agora, outro campeão mundial também. Então, o Lasker era na álgebra, o Max eu também é matemático com doutorado, só que o dele é na matemática aplicada. Ele foi o quinto campeão mundial. Aqui, tanto os dois, eles publicaram alguns trabalhos sobre essa correlação entre xadrez e matemática. Aqui eu mostrei uns exemplos de partidas que ele ganhou, que ele arrematou, né? Embora seja mate 1, mas dá para ter uma noção que, olha isso aqui, onde está o rei do cara aqui? Eu não conheço esse Graves aqui, não sei quem ele é, mas olha, que coisa. E esse aqui, então, cadê a dama do cara? Impressionante. Por exemplo, bispo. Aqui, bispo. Agora, pessoas que estão. A melhor forma de falar, né? Que estão vivas ainda, né? Não é uma coisa muito elegante de se dizer, né? Não, né? Detalhe, ele também tem doutorado, né? É formado em matemática, ele em inglês. Ele na matemática aplicada também. Um detalhe curioso, ele é 3 vezes campeão mundial de resolver exercícios. Plus, que chama, né? Aqui, ele tem um problema aqui que é uma partida aqui de um livro dele, de Plus, que ele também publica muitos, é autor de vários livros. Acho que vale até a pena mostrar. Uma posição bem complicada. Aqui ele joga o fino, que é bispo F2. Não tem como... primeiro vamos ver a posição, né? Aqui o preto está ameaçando perpétuo, né? Talvez até mate, se duvidar. E aqui o branco só pode jogar bispo F2. Dama C8 não tem evolução. Aqui interessante, que é única também, cavalo D4. Por exemplo, se come... Olha que complexo. Vou mostrar rapidinho aqui, porque a ideia aqui é discutir matemática. O xadrez aqui a gente vai tentar um paralelo aqui, né? Mas olha o cálculo que ele conseguiu fazer aqui, né? Ele viu que aqui empata. Aí ele viu isso, né? Tinha que jogar bispo D8, torre 3, cavalo. Só pode comer... Tem que comer com a torre aqui, né? Ele não pode comer com o peão porque está pendurando a dama. Dama F3 e aqui o branco está ganho. Um arremate lindo dele. Está um livro dele de exercícios. Agora, agora eu vou começar a falar de matemática agora. Esse Pepe Cuenca, ele é da Espanha, ele é um comentarista famoso até, que eu já tinha visto várias partidas dele comentando ao vivo no Chess 24. Ele tinha um currículo monstruoso na matemática também, né? Então, ele também tem ele tem doutorado também, só que na área de matemática aplicada.
Agora começa. Tem um artigo dele que ele escreve. Ele começa igual o que eu falei lá. Eu particularmente achei que era mais interessante eu comentar que eu fiquei quase 10 anos estudando, né? Eu jogo xadrez desde a sétima série, já tenho meu doutorado, não sou nenhum prodígio, né? Tive que fazer o percurso que todo aluno faz, né? Isso em seguida, escola, né? Ensino básico, fundamental, médio, graduação, mestrado e doutorado. E ele começa falando nesse artigo, desde a minha experiência lá do doutorado, aí ele começa a falar as relações, mas é meio parecido com o que eu vou falar agora. Depois eu vou disponibilizar esse PDF, que tem o link da matéria aqui. E aqui tem uma partida, ele vai me perdoar, né, que eu comentei, tem uma partida do Rafael Leitão, aquela partida do dia que ele coloca, e uma partida que ele jogou contra o Mareco, aqui o Mareco que todo mundo deve conhecer, e ele perdeu essa partida, que o branco joga, torre A6, que acho que se come a torre deve empatar fácil. O Maneco jogou torre A6, daí eu tenho que defender o bispo, que joga bispo D6, torre B6 e vai comer o peão de G6. Daí a partida seguiu e o Maneco mostrou uma grande técnica, mesmo assim, mesmo com essa pequena vantagem, ele conseguiu ganhar a partida e ganhar o campeonato. Também eu vou ter um link aqui depois, eu vou... Agora vamos depois com essa breve sessão de curiosidade, que eu mostrei 4 autores que são exímios jogadores de xadrez. Como eu falei, né, eu jogo desde a 7ª série, lá, joguei todos os campeonatos escolares, universitários. Infelizmente, eu nunca joguei um paranaense, não sei por que eu não fiz isso, até hoje é um mistério, difícil de responder. Acho que desde a escola, eu só joguei acho que 4 torneios valendo hate feed também, que também não... Espero depois de ter terminado assim, o ciclo O doutorado eu terminei esses tempos aí, eu tô fazendo a correção da tese ainda, porque eu mal saí das fraldas, acho que, literalmente. Vou ver na temporada 2021 se eu começo a jogar uns torneios para pelo menos ter um rating feed, né? Mas esses que eu citei anteriormente têm vasta experiência, né? Tanto no xadrez quanto na matemática. Se vocês depois, por curiosidade, podem pesquisar, nossa, são incríveis. Carlos, o interessante é que o Lasker era matemático, mas vamos dizer assim, a escola de xadrez que ele acaba desenvolvendo, né? É mais a escola psicológica, né? Ele tem um psicológico incrível. Tipo assim, parece que não está muito próximo da matemática, né? As ideias dele na escola psicológica, né? Não sei se você tem essa impressão. Então, eu vou comentar algumas coisas aqui, bem interessante. Então, como eu comentei, se você colocar, tem o próprio artigo do Pepe ali. Eu vou tentar colocar umas coisas diferentes para não coisas repetitivas, até uns conceitos novos que talvez, como eu falei, é a minha opinião, eu acho que talvez se encaixe, talvez pode. É a minha opinião. A opinião daí é aberta, né? Vocês têm que, como eu falei, desde muito tempo fazendo as duas coisas, né? O xadrez agora é mais um hobby, mas eu vou. Então, daí tem um livro, né? A pergunta mais interessante, né? O que é matemática? A gente tem curiosidade livro aqui desse autor que eu... alguns eu coloco o link, né? Às vezes eu uso uma citação de referência mesmo, né? Esse livro aqui é a Experiência da Matemática, né? Eu ganhei ele numa matéria na graduação. Ele pergunta o que é matemática para você. Portanto, para mim, matemática é uma ciência, né? Junto com a física, né? Consegue explicar muitas coisas. É uma ferramenta importante tanto para as outras áreas. É muito difícil um mundo sem matemática e física, por exemplo. Elas se conectam, uma coisa incrível. Esse mesmo livro, ele pergunta onde é que eu encontro o xadrez, né? Xadrez, onde é que eu encontro a matemática, né? Em quase tudo, né? Praticamente tudo. E, para aproveitar o gancho, né? O que é um xadrez, né? Aqui, então, eu lembro que uma vez eu apresentei no Ergo, já pessoalmente,
lembro que eu citei a tese do Wilson, vou manter, acho que é uma escala, é uma coisa lógica, que encaixa na matemática, né? Tem um desenvolvimento, tudo, uma coisa. O xadrez tem muita coisa de matemática, e principalmente, o que mais se encaixa no xadrez é a lógica, na minha opinião. E aí tem mais conceitos, é claro, que eu vou comentar aqui que segue o mesmo parâmetro do que o Pepe comentou no artigo dele, e também tem vários artigos na literatura sobre isso também, que não vai fugir muito disso, mas eu vou colocar coisas novas que eu não sei se tem, né? Aqui, essa etnomatemática é uma coisa bem interessante. Eu tive contato com ela na graduação. Que meu doutorado e mestrado são na área de matemática computacional, né? Que é simulação numérica, tanto que eu também onde eu fico na Federal, lá, quando eu estou... eu ainda vou lá de vez em quando, né? Porque eu tenho que corrigir a tese, né? Tenho que entregar a correção, fazer artigo e ter um grupo de pesquisa lá. Eu fico na engenharia mecânica, para vocês terem uma ideia, né? Então, a etnomatemática é uma teoria de um professor de São Paulo, estado de São Paulo, se não me engano, da Unicamp, o professor Ubiratan D'Ambrosio. Ele é bem... Eu tive a curiosidade de perguntar para professores de outros cursos se eles conheciam ele. Eu tinha uma amiga da pedagogia, eu perguntei se ela já ouviu falar dessa teoria. Então, mas enfim, a matemática tenta coletar informações do teu cotidiano. Por exemplo, explicar como é que um agricultor, por exemplo, consegue, sem ter estudado nada, assim, ele consegue calcular lá o quanto que precisa de adubo para plantar lá. Tenta aproveitar a matemática assim no teu cotidiano. Eu acredito que nessa teoria, né, o xadrez ele te vivencia muitas ferramentas da matemática que você aprende sem perceber, né? Você vai aprendendo. Eu não pesquisei mais a fundo, ver se alguém teve essa ideia de associar isso a essa teoria do Bertrand D'Ambrosio. Mas talvez em trabalhos futuros, temporada 2021, quem sabe eu comece a estudar essas coisas. Mas eu acho que entra nessa parte. Daí, uma ideia, por exemplo, a primeira coisa que você vê no xadrez, né, uma ideia de fluxograma. Isso aqui se vocês colocaram no Google lá, tem bastante. O PDE, né, que são professores do estado, se não me engano. Eu achei isso bem interessante. O cara ele fez um diagrama só da primeira jogada, né? Aquela gente está borbulhando lá. O cara já tem bastante torneios que o cara já pensa, já para pensar no primeiro lance, né? Ainda mais que quando você conhece o adversário, né? Jogador, qual escolha fazer? Escolha cara, tem muitas escolhas, né? A consequência da minha escolha ela é ótima, boa ou ruim, sei lá. Aí fica dando um looping. Daí imagina, só para jogada 1, para jogada 2. Isso é uma coisa muito fascinante. Eu acho uma coisa incrível. O xadrez é uma coisa absurda. Tem lá no nosso departamento da matemática, tem o professor Trovon, né? Que nosso vice, acho que agora ele é vice-diretor do setor. Ele também mostra, tem bastante incrível. Aqui a gente tem uns motivos. Agora vamos pensar nos conceitos que a gente consegue enxergar, né? Bom, essa parte que não foge muito do que o Pepe e outros da literatura você pode encontrar, né? Que é a comparação de quantidades, né? Aqui, por exemplo, seria a adição e subtração, né? Que você conta o material, né? Eu falei do agricultor lá, como é que ele sabe, né? Se a criancinha já está contando lá as peças que ela está capturando, né? Isso é uma noção de matemática, né? Mesmo lá não tendo aula, tem os prodígios lá que começaram a jogar com 6 anos, você entra na escola o cara entrou na escola com 6 já sabe somar, já minha professora nem ensinou, só jogando xadrez. Isso é uma coisa que entra na história da etnomatemática. Então você conta aqui o material, você está vendo quem está melhor aqui, né? É uma noção de conta. A multiplicação seria quando você dobra
a força das suas peças. Aqui, por exemplo, aqui o branco joga torre FD1. Ele aumentou o potencial das peças dele. Ele chama de multiplicação. A divisão é quando você está ocupando muito espaço e o teu está desbalanceado. Aqui parece que as pretas estão colocando as peças de volta no tabuleiro para começar outra partida, né? Que eu acho que acho que o Rafael Leitão já viu falando isso alguma vez. O cara joga uns lances cavalo B8, assim, você está querendo começar outra partida aqui, né? Aqui claramente as brancas estão com mais espaço. A gente chama isso é um conceito de divisão. Agora a parte mais didática, por exemplo, a regra do quadrado de finais, né? Você teve o Pedro Segato que passou essas regrinhas, né? Tem bastante noção de matemática isso. O peão lá, você consegue estar com o rei na região do quadrado, lá você consegue alcançar o peão na promoção. Se não tiver, você não consegue, se for sua vez lá, dependendo do cenário. O movimento das peças, né? Que os bispos, o cavalo, por exemplo, a torre, né? Você vai na parte didática lá, questão de ortogonalidade. Aqui um probleminha, né? Você movimenta a torre, né? Tem várias formas. Depende do enunciado do problema, né? Aqui a ideia é você chegar nessa casa preta sem passar pelas casas pintadas. Isso é uma questão de você trabalha e qual que é a forma mais rápida de fazer isso, se você não tem um enunciado, você pode resolver de várias formas. Aqui o bispo, né? Daí você segue o mesmo raciocínio com os bispos, né? Tem várias formas de resolver, depende de como você está enunciando o problema, né? Mesma ideia, qual que é o caminho mais rápido aqui, por exemplo, depende de como você enuncia o problema. Eu só quero chegar na casa preta de alguma forma. Quantas formas possíveis que isso pode acontecer? Aqui a ideia é um pouco diferente. Aqui é um outro exercício clássico. Eu quero percorrer todas as casas do tabuleiro com o cavalo sem repetir. Por exemplo, ele começou aqui, né? É um exercício bem complexo, não é nem um pouco trivial, que envolve bastante geometria e noção de... Agora, outros exemplos. Colocar 8 damas num tabuleiro onde nenhuma ataca a outra. Colocar 16 reis no tabuleiro onde nenhum ataca o outro, por exemplo. De quantas formas a gente pode colocar 2 reis diferentes em casas não adjacentes em um tabuleiro de 8x8? E se os reis fossem iguais? Agora vem o livro que eu encontrei aqui. Eu vou abrir para vocês verem aqui. Olha isso aqui, que coisa interessante. Tá vendo? Tem letras. Olha isso aqui. Tem, letras. Teorema. Agora vem a parte mais legal aqui. Vamos lá, computador. Across the board. Matemáticas de problemas. Né? Olha esses capítulos aqui. De cavalo também, quadrado, cilindro. Agora, um capítulo só daquele conceito lá das damas no tabuleiro. Agora vem isso aqui, ó. Tem um capítulo de polinômios no xadrez, cara. Eu nunca vi isso, cara. É um livro bem interessante. Talvez em trabalhos futuros a gente pode escolher um capítulo e tentar trazer de uma forma mais palpável para vocês aqui, mas esse livro aqui é bem bruto. Fiquei bem admirado quando encontrei ele, quando eu fui fazer uma revisão para essa apresentação. E agora vem equações, né?
Na matemática também é muito fácil quando você já você enuncia o problema e já sabe o que tem que fazer, né? No xadrez não é diferente, né? Aqui a palestra do Valério, né? Esse CT Art é do celular, né? Eu simplesmente consigo compartilhar o problema inteiro, né? Por exemplo, aqui é a vez das brancas, né? E aqui ele já fala, jogam as brancas conseguir a vantagem. Aqui seria, você já sabe, então você sabe que tem que ganhar, né? Então já facilita a tua vida, né? Porque você vai ter que procurar um ganho. Na matemática, quando você anuncia o que tem que fazer, também ajuda, né? E como é que você resolve, né? E aí entra a parte do algebrismo, né? Das coordenadas. Quando você vai fazer uma demonstração, responder algum problema, você tem que expor seu raciocínio, né? Você tem que mostrar, se eu jogo tal lance, eu tenho que... Quais são... Como é que responde? Tem todo um formalismo. Quando a gente vai estudar o xadrez também, eu lembro que eu tinha aula com o Bolívar, na equipe de Curitiba, ele me fazia resolver os problemas, eu pegava um papel lá, eu tinha que anotar o lance e anotar as variantes lá, como é que responde, se eu jogo uma resposta é essa e por que eu fiz esse lance, qual que é a ideia, e o que o meu adversário vai responder, né? Aqui interessante, né, que o preto aqui joga torre por C7, né? Aí ele vai ganhar a peça aqui, bispo D4. Nada muito. Mas é que interessante do CT Art que dá para inverter, né? Agora, mudando o enunciado e a visão, né? Agora as pretas que jogam, ó, mudou o enunciado, agora não é conseguir vantagem, agora é para dar mate. E esse exercício é um exercício interessante porque ele usa todas as casas. Ele usa bastante peça, que é um mate bem bonito. Que é bispo E4 o primeiro lance. E o preto não tem muito o que fazer aqui. Se come torre F1, se joga, tem que jogar um rei G1 e vai jogar a torre G2 e vai entrar com a torre, e vai trazer essa torre aqui também. Uma coisa bem interessante que usa. Mas tudo isso ajuda muito porque eu estou enunciando, né? Que é uma coisa muito legal no xadrez. Quando você está jogando e você conseguir identificar essas situações, né? Aí, como é que a gente treina? Como é que a gente consegue identificar essas equações? Treinando, né? Que tem diversas formas de você aprender matemática, né? Não estou dizendo que essa é uma das formas, é você treinar exaustivamente problemas técnicos. Você quer aprender derivar? Por exemplo, derivada. Acho que não sei se todo mundo conhece, sabe o que é isso, mas enfim, é só um exemplo. Quer aprender a derivar. Aí você faz exercícios massivos, você aprende derivadas de várias formas, vários tipos de derivadas. Aí, se você encontra um problema real, você já vai ter várias ideias de como resolver isso. Aí, se você resolve problema de xadrez de diversas vezes, de diversos assuntos, quando você estiver jogando, você vai conseguir identificar essas equações, esses enunciados. Não vai ter enunciado aqui, mas talvez aqui eu consiga dar mate. Tanto que tem modelos de equações que a gente pode traduzir para modelos de xadrez, né? Por exemplo, o mate de Philidor. Você consegue identificar o mate de Philidor se você treinou ele bastante. Outra coisa bem interessante que eu lembro do Pedro, aquela palestra do Pedro Segato sobre finais, né? É definições, hipóteses, teses e demonstração. Se você não consegue demonstrar, se você dá um contra-exemplo, já serve já. Por exemplo, a definição. A definição é quando são as regras, né? No xadrez seriam as regras. O rei pode fazer isso, o bispo joga de tal forma, o peão joga de tal forma, você só pode capturar de determinada maneira, você não pode fazer isso, você pode rocar nessas circunstâncias, não pode movimentar a torre. São as regras do jogo. São importantes para poder fluir, o jogo poder fluir, né, pessoal? Tanto que agora tem uma discussão, né, que o Kramnik ele quer alterar as regras
o xadrez tem um pouco mais de dinamismo, né? Por exemplo, você não poder rocar mais no teu rock, para ver se diminui um pouco os empates entre os grandes mestres, né? Por exemplo, na matemática, uma definição que a gente usa, é que você não pode dividir um número por zero, né? Que é uma determinação. Isso é uma coisa que você tem que definir, porque se você não define, você não consegue fazer. Você pode, tem umas contas estranhas lá que você sabe que está errado, mas o cara usou uma construção na hora de construir essa passagem, ele usou uma coisa que não podia, que não estava, vai contra a definição, um axioma, por exemplo. Tanto que, por mais que o cara, quando você vai mandar um artigo de matemática, principalmente os algébricos, né? Por mais que o cara tenha se esforçado para tentar cobrir o máximo possível dos erros, ainda assim ele pode ter furado. Por isso que tem aquela parte da revisão que é importante. Ele pode ter errado às vezes até uma questão aritmética mesmo. Agora, o Henry falou lá, aqui tem um exemplo de um conceito matemático. Tem um resultado da matemática, né, que todo polínômio de grau ímpar, você sempre vai achar uma raiz real nele. Claro, depende do intervalo. Se você coloca um intervalo, talvez já não seja verdade, mas se você não definir um intervalo, você sempre acha. Só que daí essa história já não é verdade no grau par, você não consegue. Por exemplo, aqui você não vai achar no x quadrado, né? Qualquer número que você coloca aqui, não tem como isso aqui dar zero. Aqui é um exemplo no xadrez, né? Que você consegue, a partir de uma definição, estabelecer conceitos. Aqui é a regra do quadrado, né? Se a vez do preto, deu certo, né? Se não for, ele perdeu. Agora vem uma parte interessante, que agora vem outra parte que eu tentei acrescentar de diferente da literatura que eu encontrei, são as ferramentas. Desenvolvimento de metodologias, né? Métodos empíricos e métodos heurísticos. Os empíricos é quando você não consegue demonstrar, mas você sabe que está funcionando. Na minha própria tese mesmo, a gente mostrou um método lá, a gente não conseguiu demonstrar porque ele sempre funciona bem, né? A gente faz uma análise empírica daí, no caso. No xadrez seria, por exemplo, a história das aberturas, por exemplo, o sistema London, francesa. Empiricamente, se você vai jogando, você vê que é um sistema bom, você aconselha a pessoa a jogar porque funciona muito bem. Agora, o método heurístico agora, o heurístico é uma coisa mais irracional. Na matemática tem um exemplo clássico na engenharia de produção. Imagine, você tem um container, aí você quer otimizar ele o máximo possível. Você tem uns materiais lá, se eu colocar uma caixa, você tem que preencher o espaço, daí cada item tem um valor para você otimizar o custo, né, e ter mais lucro. Uma caixa, se eu colocar essa caixa de um lado aqui, só que eu não posso colocar outro material do lado que ele pode se danificar. Então tem que colocar ele numa distância X lá. Esse método a gente consegue resolver ele de forma linear, assim, aqueles sistemas lineares. Só que se você coloca isso no computador, ele não resolve para você em problemas grandes. Daí existem métodos heurísticos que ele resolve esse problema, só que não tem uma explicação assim de como ele está funcionando, né? Esses lances, o método heurístico eu entendo por aqueles lances profiláticos. Você joga assim, nossa, eu vejo então, heurístico, para explicar, por exemplo, esses lances profiláticos, esses lances estranhos que às vezes os grandes mestres jogam, às vezes até o computador joga. Não dá para entender muito porque joga, talvez mais para frente você consiga entender.
O empírico é bem usado, né? Que para explicar as aberturas e bastante teoria, né? Tem a teoria de simplificação do Capablanca. Isso é ótimo na matemática. A gente pode, por exemplo, tem um modelo lá que você já aprendeu a resolver ele de forma bem eficaz, né? Aí você encontra um outro modelo um pouquinho mais difícil, mas se você usa alguma transformação, de alguma forma consegue transpor para aquele modelo que você resolve, aí pronto, ótimo. A teoria do Capablanca é quando que você ganha tá melhor, né? Aí você simplifica a posição, uma posição que você já sabe que você consiga dominar bem. O Capablanca é um exímio finalista, onde não estou dizendo que ele faz isso, tipo, mas ele faz a letra assim, troca as peças e vai para o final e ele ganha. Então, claro, você tem que tomar cuidado para não cair naquelas armadilhas, né? Tem finais que você simplifica demais, que mesmo você estando com vantagem material, você empata, né? Por exemplo, o bispo tá com o bispo a mais um peão, né? E o peão é de canto e o rei consegue chegar na casa lá e a cor do bispo não cobre a coroação, né? Então, empatou. Mas, com certeza. Esse livro... tem um Capablanca 2002 aqui. Vocês vão estranhar a data, né? Mas é porque esse livrinho aqui, Lições Elementares de Xadrez, é uma tradução do livro clássico dele. Aí ele usa, nesse livro em particular, agora não sei se é a versão original, mas imagino que sim, o Capablanca ele usa o termo corolário. Na matemática a gente também tem bastante teorema, corolário, que são implicações de definições ou consequências diretas. Ele usa, é bem interessante esse raciocínio que ele nesse texto aqui, ele mostra que ele tem um conhecimento disso. Embora ele usa para explicar esses finais. Eu até deixei aberto aqui, talvez um dia eu possa, quando aparecer a oportunidade que eu vi com o Salles, eu posso fazer um seminário só sobre esse livro. É um livro bem legal, um livro clássico. Ele já foi reeditado já algumas vezes. E tanto no xadrez quanto na matemática, a gente tem... eu não sei, o Jaime acho que está aqui ainda, eu acho que eu vi ele falando isso, não sei, não vai lembrar, mas eu acho que eu lembro, a primeira vez que eu tive contato com ele, eu estava na escola, estava no São Pedro Apóstolo, acho que ele foi lá dar uma palavra pra gente lá, aí ele falou que talvez o xadrez, eu acho que foi ele que falou, eu lembro de ter isso, o xadrez é 99% de estudo, mais 1% de talento. E por mais que você seja talentoso, tanto na matemática, você tem que estudar para refinar o que você sabe, né? Às vezes o talento, às vezes só o talento puro, às vezes não resolve o problema. Eu acho que se você estudar bastante, você consegue chegar lá igual o outro. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Então, acho que eu agora abri um tema que eu não sei se eu fui claro nos meus raciocínios aqui, acho que por hoje acho que é isso. Eu quero saber de perguntas, algumas curiosidades de vocês aí. Carlos, não, desculpe, pode terminar. Eu achei que você tinha terminado. Não, pode ir. Eu terminei sim, só agora eu quero debates. Bom, primeiro eu queria fazer duas considerações, né? Quer dizer, uma consideração e uma pergunta para você, para ver o que você acha. Eu lembro que quando eu estava estudando com o Direne, uma coisa que me impressionava, o Direne não é da área de matemática, mas era da área de exatas, da área de engenharia, né? E o e-mail, a forma que o Direne escrevia o e-mail, parecia um algoritmo, assim, né? Wilson, você faça... Não, ele dizia assim, Wilson, faça isso, não sei o quê. Se não der certo, aí 2 pontos, A, B, C, A. Ótimo. Como se fosse um algoritmo. Eu pensava, vou dizer assim, como a matemática, né? Como a área de exatas ensina a pessoa a pensar ou desenvolver um pensamento de natureza algorítmica, né? E meus e-mails são tudo tortos, são tudo confuso. Então, eu acho que um ponto que o xadrez, que a gente poderia pensar de implicações do xadrez, é por ele exercitar, e eu não sei o que você pensa, né? Quero ouvir a tua opinião, por ele exercitar, por ele proporcionar um exercício de natureza lógica, né? Você poder
calcular variantes, né, e fazer isso por abstração, como o Jaime sempre chamou a atenção, ele não levaria a pessoa a desenvolver uma forma de pensar de maneira mais organizada, de maneira mais lógica e tal. Esse é um ponto que eu queria ouvir tua opinião. E a outra, queria ouvir tua opinião, você falou sobre o que é a matemática. Eu ouço algumas pessoas dizerem que a matemática... Tem gente que defende que a matemática é uma invenção humana e outros que acham que a matemática é uma descoberta. Ou seja, a matemática existe na natureza, no universo, e o matemático, né, vai e descobre essas relações. Né? Queria ouvir tua opinião sobre essas duas coisas. Depois queria linkar com o grande mestre Surien, que eu acho que ele tem algumas considerações para fazer também sobre isso. Então, sobre o que é a matemática, é uma parte bem filosófica, assim. Eu acho que tem gente que fala que isso não é de Deus, não, cara. Se existe um, cara, essa coisa lá do umas coisas. Mas essa ideia. Então, o Direne, eu conversava bastante com ele quando na Federal, né? Eu já assistia seminários dele também. Tropeçava com ele lá no Politécnico, né, que o DEMAT lá com o Departamento de Informática são vizinhos. Mas então, essa é aquela história do fluxograma, né? Então, eu também, como trabalho com simulação numérica, né, eu uso bastante programação. Tanto que eu lembro que ele me falou, eu falei isso para ele, né? Ele falou que o que eu estudo é só uma árvore dentro do que ele trabalha lá na área dele, né? Eu tenho certeza que você entendeu perfeitamente que é só usa a programação, essa parte da lógica, só para resolver meus problemas de matemática, lá, porque imagine, minha área só existe por causa do que o ser humano inventou o computador, né? Porque as contas que eu tenho que fazer são contas impraticáveis para fazer no lápis, né? Eu ensino o computador a fazer as contas, né? Tanto que no xadrez mesmo, os humanos que ensinam o computador a jogar, né? O computador, uma colega minha que eu ajudei ela a dar um curso de programação, ela fala para mim que o computador é burro, né? Você tem que ensinar ele a fazer as coisas, né? Minha mãe tá... o computador é burro, ele não... Você tem que ensinar ele a fazer as coisas, né? Tanto que ele... E outra coisa que a gente vê na simulação numérica também, que ele comete erros no xadrez também. Às vezes ele dá uns bugs lá. O nosso seria o equivalente ao erro numérico. Você coloca ele para rodar, daí chega uma hora que ele dá um lance assim, dá uma resposta que você sabe que está errado, né? Você não precisa de saber o que está, conhecer bem o que você está fazendo, né? Porque confiar plenamente no que o computador está falando, né? Porque às vezes ele pode estar errado mesmo. Então, mas a história que a matemática é bem um assunto muito complexo. Eu acho que eu fico com a parte da ciência lá, porque não sei. Eu acho que mas eu acho que é uma invenção do homem, assim, que desde a época das cavernas lá, fazendo as continhas dele lá, né? Mas isso coisa de filosofia, acho que história, assim. Não... Eu acho que o xadrez é lógico, não tem... Sim. Não, eu coloquei com provocação só, porque eu vejo essa questão aparecendo, na física aparece muito físico com inclinação filosófica, né? Debate isso. Bom, a Soraya fez um comentário aqui que a matemática e a natureza estão intrinsecamente ligadas, né? O Henry levantou a mão, eu já passo a palavra para o Henry. Jaime, queria te ouvir a esse respeito, Jaime. Bom, primeiro aí parabenizar o Carlos aí, acho é uma perspectiva interessante, né, dessa análise e que a gente acaba vendo pouco, apesar de sentir essa relação muito grande do xadrez e das ciências exatas, especialmente da matemática. Mas queria também agregar, você falou do NAN, o NAN é até um grande mais forte, né, que tem uma divulgação grande e tal. Mas os matemáticos da mesma época mais famosos eram o Spielmann e o Mestel, né? Especialmente o Mestel.
Jonathan Mestel, né? Jonathan Mestel, Uhum. que era de Birmingham, né? Eles eram no grupo os três eram no grupo de Birmingham ou de Oxford, eu não me lembro bem. Inglês, né? E a gente conheceu eles no Mundial Universitário e tal, e eles vinham com as teorias deles lá e tal. E eu tive até mais amizade com o Spielman e com o Mestel. Mas eram três matemáticos ingleses, na época estudantes, obviamente, década de 70, né? E que depois o Spielman praticamente... o Spielman parou um tempo e voltou a jogar mais tarde. E o Mestel seguiu com a matemática e abandonou o xadrez, né? Pelo menos que eu saiba, assim, não sei se ele jogou mais alguma coisa, né? Mas valeria a pena aprofundar. Até descobrir essa relação aí dos jogadores de xadrez com a matemática, né? Porque o fato é que, à medida em que o xadrez... Perdão? Não, eu ia te dizer assim, quem faz isso, o Adrian de Groot, no livro dele, Pensamento e Escolha do Xadrez, ele pega os campeões mundiais todos e vê de que área eles vieram. E aí vê que ele fez isso no final dos anos 40. Então, até ali, ele mostra que o predomínio é da área de exatas mesmo. Das exatas. O Tal, por exemplo, dizia que era humanas, né? Ele era jornalista, então ele achava que humanas, que era muita gente do direito, né? Então, mas, enfim, como a ideia da exatas, né? A gente fica muito dirigido para isso, né? Mas, digamos, seria bom ver, porque o Guto fez essa análise há algum tempo, né? Vendo a parte contemporânea, né? Especialmente porque a gente começou a jogar xadrez, esse pessoal dessas gerações começou a jogar xadrez mais cedo, né? E vai abandonar o xadrez na época da universitária, ou especialmente quando termina a universidade. Hoje em dia, a pessoa já está abandonando, tendo que optar pelo xadrez ou por uma carreira numa idade muito mais cedo, né? Não dá para você enrolar um pouco e levar os dois até terminar a faculdade, né? Quer dizer, o FIR já teve, o Hernaninha e o FIR, né? O FIR já teve que optar no final do ensino médio, né? Hoje, esses garotos indianos aí que o Pedrão falou para a gente já estão optando, sei lá, no fundamental, né? Eles têm que optar já por ter ou não uma educação, né? Mas acho que vale a pena buscar um pouco mais aí, Carlos, essa questão dos jogadores, né? Do mais, eu gostei muito da palestra, achei muito interessante. Acho que vale a pena, é um negócio que eu sempre gostei bastante, né, dessa análise. O Wilson falou aí, eu gosto muito da parte da abstração da matemática, né, do xadrez também, né? Acho que é muito importante, acho que a grande colaboração. E a citação que ele colocou ali, Jane, é apócrifa ou não? Cara, eu acho que eu escutei isso na 7ª série, eu acho. Nossa, eu escutei isso há muitos anos. Você concorda mesmo? Eu acredito nisso. Entendo que na época do Lasker, do Capablanca, o que eles chamam de talento, né, fosse muito mais importante. Né? Mas, hoje em dia, o nível de estudo, a organização do estudo e o conhecimento acumulado leva que você vai desenvolver tudo isso de uma ou outra maneira. Não tem como você chegar... Você pode ser campeão sub-10, sub-12, aí, quarto ano primário, aí, quarto ano, então, mas a partir daí tem que ser estudo, tem que ser muito estudo, né? Então, um grande mestre 99% do trabalho. Eles sim, muitas vezes o pessoal se auto-engana, se comunica lá dizendo, eu sou talentoso porque eu tenho resultado sem trabalhar e tal, mas não é assim, né? A gente sabe que de uma maneira ou de outra o trabalho é muito importante, né? Como ele trabalha e tal, pode discutir. Mas eu acredito piamente nisso, não vejo 99% é trabalho. Eu não nego aí o título, né? É que eu lembro, eu estava no Xaxim, tá? Você foi uma vez na minha escola lá, que era aluno do Claudinei, você lembra do professor Claudinei Alberto?
Ele é meu primo. Lembro que você foi lá e você falou isso, que eu fiquei com isso. Não sei se, agora também não lembro, não sei se foi em Faxinal do Céu que eu escutei isso também, mas eu fiquei com isso na cabeça, né? Já faz muitos anos isso. Eu repetia bastante, até para mostrar, né, que a importância do pessoal trabalhar em cima, se estudar e ver, até como um processo educativo, né? Mas mais que o processo educativo, eu acredito realmente nisso. Eu não vejo chance de ninguém ser bom, e hoje é quase nada, a menos com muito trabalho, né? Não dá. Claro que as pessoas que trabalham bem e tal, mostram, bom, no final, a impressão que dá é que é fácil, né? Isso sim. Mas é depois de tanto trabalhar, tanto estudar, é que a coisa fica fácil, não é o contrário, né? Quer dizer, a repetição e o domínio da técnica e do conhecimento é que depois faz as coisas parecerem fáceis, né? E fica evidente isso, sei lá, pega as aulinhas do Pano ali, né? Ele estuda, daí apresenta de uma maneira que tudo parece fácil, evidente e tal e tal. Não tem nada de fácil e evidente, né? Então, tudo é trabalho duro, né? Muito tempo de trabalho, muitas horas de trabalho para chegar naquelas conclusões. O Henry tinha levantado a mão. Henry, por favor. Assim, de uma certa forma o Carlos já respondeu durante as perguntas, mas eu vou comentar apenas um papo de bar que tivemos, inclusive acho que o Rafael não está aí para se defender, mas o Rafael, que, né, ele era formado em matemática nessa época, ele ainda não estava na engenharia, se não me engano, ele estava começando a engenharia, e ele estava batendo um papo junto com o Eduardo Almeida, né, que na época eram bastante próximos, né? A gente saía para festar junto depois do Erbo, né? Às 8h05 era hora de estar ali de bolo na frente do Erbo, discutindo a questão filosófica recorrente, qual bar iremos, né? E eles, nesse meio desse papo, surgiu uma questão interessante, né? Já os dois, depois de um certo tempo conversando, surgiu uma questão interessante que acredito que você respondeu. O Eduardo dizia que a matemática era uma coisa que, em qualquer lugar, se houvesse uma outra civilização, em qualquer tipo de inteligência, a matemática seria descoberta cedo ou tarde. E o Rafael disse, não, imagina, pode ser qualquer coisa. Matemática é uma criação totalmente humana. Outros seres pensariam de uma outra maneira e chegariam a outras conclusões. E ficaram debatendo, eu não entendendo muito, porque eu sou distante dessa realidade, mas eles ficaram debatendo muito e, de uma certa forma, didática, que eu consegui entender a questão entre os dois. Então, parece que você já respondeu, né? Parece que você é do time que acredita que a matemática foi uma invenção humana, é isso? Eu queria um comentário sobre isso. Sim, eu acho que é uma questão filosófica. Eu acredito que é uma invenção humana, porque ele desenvolveu técnicas para o seu cotidiano, assim. Que nem a história da ética, que nem o raciocínio da teoria do Ambrósio, lá, a ética na matemática você desenvolve, e daí você passou isso para um papel para você se organizar. E vai melhorando conforme vai com os anos, né? A gente não vai estar aqui, né? Daqui 100 anos, mas com certeza vai ter muito mais coisas, né? Mas eu acredito que é uma invenção humana, assim. A gente não sabe se tem vida inteligente fora, né? Então, isso é uma questão bem filosófica. Sim, não é uma coisa... É como você falou, uma conversa, assim. Você pode ficar falando horas sobre isso, né? Sem dúvida. Ainda mais no bar ainda, com uma Heineken do lado, ainda, nossa. Não, e a outra discussão que eu quero até perguntar para você é que se o zero poderia ser considerado um número. Mas tem... Cara, como eu falei, tem que ver... O zero é igual a nada? Por exemplo? Depende do valor posicional, né? Pois é. Depende de quem está pagando aí. Depende de quem está pagando. Aí quando o computador aparece lá 00, realmente é 00? Realmente a coisa está empatada? Realmente? Será? Aí depende muito do programador, né? Deixa eu colocar mais uma questão aqui. Nós falamos um pouquinho, Carlos, aí sobre o xadrez como uma forma de exercitar o pensamento
lógico-matemática. E eu tenho uma frase que eu coloquei na minha tese, uma frase tua, que para mim ilustra bem o que fica bem claro do que é o xadrez e como essas relações são interessantes. Eu peguei essa frase, acho que de um artigo teu que você escreveu, se eu não me engano. Durante uma partida, o jogador deve estabelecer um plano estratégico e operações táticas ao longo da mesma. Isso requer do mesmo não apenas verificação de conhecimento anterior, seja memória, né? Recuperação de informações da memória, como a realização de uma verificação sistemática de possíveis combinações de lances, com o julgamento contínuo de uma situação resultante, em termos dos vários elementos do jogo, material, posicional. Ele deve, então, tomar decisões escolhendo alternativas que levem ao sucesso dentro das finalidades do jogo. Eu acho que aqui fica bem claro, assim, para mim, como o jogo de xadrez exercita, né, um pensamento de natureza lógico-matemática, né? E aí não só a aplicação matemática, só como a gente pensa algumas vezes, questão de ângulo, questão disso e aquilo, né? Então você estaria trabalhando como vamos dizer assim, um núcleo, mais ou menos, e o xadrez estaria exercitando esse núcleo, te ensinando a pensar de maneira lógica. E essa habilidade, para mim, o mais importante como professor, é que ela não ficaria restrita ao xadrez. Eu posso aplicar essa forma de pensar em outras áreas. Seria a questão da transferência, como se diz aí, né? Jaime, você lembra disso? Ou é uma frase apócrifa essa aqui? Tá no mudo aí, Jaime. Eu não lembro onde é que eu publiquei isso, mas é mais ou menos assim que eu penso, né? Então não mudei também o pensamento desde então. Mas é o tipo de pensamento, né? Porque no final, Wilson, a construção do pensamento humano vai no mesmo caminho, né? Quer dizer, a matemática, o direito, as pessoas pensam da mesma maneira, né? Quer dizer, a construção do pensamento vai no mesmo caminho, né? Não há como Palermo gosta de dizer lá, todo do humano me é comum, né? Na verdade, à medida em que você vai pensando e formando o teu pensamento, você constrói esse castelo de lógica, né? Não há muito mais que difira nisso necessariamente, né? Então, eu penso mais ou menos assim, acho que o processo, você usa um pouco da memória, usa um pouco da lógica, né? A gente poderia melhorar um pouco dessa discussão do talento, né? Com o treinamento do talento, uma coisa que o Kasparov aprofundou um pouco mais, né? Mas é basicamente assim, quer dizer, não é só a matemática, a física, ou as exatas e tecnológicas que pensam assim, né? A gente pensa assim. Como você falou, às vezes as pessoas, no caso da pedagogia, têm uma certa dificuldade de organizar esse pensamento, demora um pouco, né? Por isso que o Direne era tão didático assim, né? Até para fazer o café, lembra? O Direne fazendo café era todo metódico. A água esquenta a tantos graus, é perfeita, e tem tanto café e tal. Mas tem uma coisa, Jaime. Se você assistir uma defesa, e aí o Carlos poderia até falar alguma coisa. Se você assistir uma defesa de dissertação, de tese, em exatas, você vê que o texto é diferente de uma dissertação ou tese em humanas, por exemplo. Em humanas, a gente valoriza um texto quase mais com idiosincrasias, né, com características pessoais no texto. Em exatas, eles não gostam disso. Por exemplo, né? Eu participei de uma defesa de um aluno do Direne e esse aluno tinha inclinações mais para humanas para escrever o texto. Eu adorei o texto dele. Quando eu falei isso, o pessoal caceteou, né? Não, mas aí não é assim. Aqui tem que ser um texto, né? Seco, enxuto, né? Sem elementos, né? Que possam distrair, né? Sem ruído, vamos dizer assim, né? No texto. Não sei se você pensa assim, Carlos. Não, é verdade, a gente não pode escrever desse jeito, não. Tem que escrever de forma, não é a sua opinião, você vai falando lá os conceitos.
nossas bancas aqui, a gente também tem que escrever da forma que sem deixar uma coisa muito pessoal, não. Só, no máximo, você cita o lugar de onde você está, uma coisa sobre o assunto, você comenta lá, mas nada assim pessoal, assim, eu lembro, coisa mais... Olha que interessante, eu lembro que eu fui fazer um gráfico para fazer uma apresentação lá para o Dinene, lá no departamento de informática, e eu usei um gráfico com cilindro, né? Fiz um cilindro 3D, e o pessoal veio me perguntar, mas por que você está fazendo um cilindro assim? Eu falei, mas por que não? Achei bonito o cilindro, né? Eles queriam uma coisa 2D. Queriam assim um gráfico de barras em 2D e não um bairro em um gráfico de barras 3D. Eles achavam que aquilo era uma perda de tempo, que aquilo não acrescentava nada ao gráfico, né? E para mim a estética sempre importou, né? A forma como você escreve, o vocabulário, as palavras que você escolhe para dizer determinada coisa sempre me interessou, que eu sou um cara da área de humanas, né? Gosto de ler, gosto de escrever também. Mas ali era uma qualidade, não era uma qualidade, vamos dizer assim, né? Por isso que eu estou te dizendo, Jaime. Estou te dizendo isso porque eles parece que exercitam, né? E constantemente essa forma de se expressar assim, né? Isso. Essa contraposição também de conteúdo e forma, né? Também é um pouco forçada, né? Quer dizer, é óbvio que as duas coisas são importantes, né? Não é só e que tem que contextualizar, etc. Senão você não consegue. E obviamente, nas exatas e nas tecnológicas e tal, a gente dá muito mais importância ao conteúdo, que no final é o que importa, né? E muitas vezes o cara nas humanas vai achar que a forma vai ser o suficiente para justificar, né? Uma falta de alguma outra coisa, etc, etc. Né? Mas se a gente pensar, isso não poderia haver essa dicotomia, né? Na verdade, nós deveríamos pensar que, tá bom, a apresentação é importante, a forma tem que ser feita de uma forma clara, limpa, escolher as palavras devidamente, porque também as palavras importam, né? A escolha das palavras são escolhas reais, né? E tem que ajudar no processo e para o maior número de pessoas, né? Pode, né? Às vezes se constrói, especialmente na pedagogia, se constrói linguagens que dificultam o entendimento de quem não é o iniciado na área, né? E isso é ruim, né? Isso não ocorre na matemática e na física, né? Todo mundo entende ali, né? O objetivo é pôr o conteúdo em discussão, né? Não a forma. Eu lembro, inclusive, Jaime, lembro com muitas saudades das conversas com o Direne. O Direne tinha aquela característica dos olhos dele, pareciam umas facas assim em cima de você, né? Ele te olhava, parece que te atravessava assim a profundidade, né, do olhar dele. E às vezes eu ia comentar uma coisa com ele de maneira meio desorganizada e eu ia dizer, Direne, não sei o que, não sei o que. Ele falou, pera um pouquinho, Wilson. O que você está falando? Olha, o que você me disse. Você falou isso e aquilo. Então ele começava a organizar, sendo que era uma conversa informal ali, a gente estava batendo um papo com o café, né? E aí eu percebia uma organização mental dele, assim, que eu transparecia nos e-mails, na forma de falar, na forma de escrever, né? E é isso que eu acho, assim, uma hipótese, né? Eu acho que o xadrez proporciona uma forma de pensar organizada, né? Que a pessoa poderia aplicar em outros campos, né? Que não só o xadrez. Estou vendo o Tirado se coçar ali, depois eu quero saber o que a Soraya pensa também. E a Soraya é a matemática de plantão aqui também. Augusto, está com você a palavra. Eu acho o tema bastante relevante e muito interessante, né? Porque eu lembrei quando estava ainda moleque, estava iniciando no xadrez. Foi ontem, né? Foi ontem, semana passada. E eu associava muito a questão de matemáticas, embora eu não tinha base, né? Não tinha aquela base forte, base sólida, mas eu calculava, olhava,
tentava associar os números, olhava as casas, contava o número de peças atacando, o número de peças defendendo, quais eram, fazia todo o mapinha, todo o tabuleiro e ia numerando quantas peças atacam na determinada posição. Depois mexia uma peça, mudava tudo. E aí tinha que refazer tudo, era um trabalho braçal bem pesado. Mas eu sempre gostei, achei bastante interessante, embora eu seja da parte de artes, né? Eu gosto também da parte de criatividade, de voar um pouco nas coisas. Então, eu me lembro muito bem dessa parte, assim, que eu atuava, né, que eu desenvolvia. E acho bastante interessante. Eu tive observando bastante artigos de xadrez e matemática. Além do mais, quando você conta com as tecnologias, ele se expande, né? Porque tudo vai se misturando, vai se somando, né, no contexto. Tem bastante trabalhos que usam justamente essa questão da transferência, embora a transferência é sempre discutível, bastante discutível, né? Mas a transferência na questão das heurísticas para o ensino da matemática, o tabuleiro, né? O tabuleiro como instrumento para ensinar matemática, a própria geometria que as peças, que as posições provocam, né? A geometria das peças, como que é representativa dentro do tabuleiro, traduzido para matemática. Tem inúmeros trabalhos interessantes, assim, né? Mesmo do processo cognitivo, né? Que eles usam bastante para ver. Aqueles estudos também da Dinamarca, acho que foi no artigo sobre a substituição de uma aula de matemática, de uma aula de matemática por xadrez, justamente para ver o desenvolvimento. Aí entra naqueles estudos de caso, né? De estudos, né? Do rendimento que os alunos tiveram. Então, é um tema bastante intrigante e interessante, né? Bastante legal de desenvolver. Acho que é por aí. Bacana. Soraya? Oi. Como é que você está, Soraya? Cadê a tua contribuição? Tudo bem? Não, tá só que observando, foi uma palestra bem interessante. Obrigada, Albert. Bem legal, assim. Não sabia a questão do Pepe Cuenca, né, que é formado em matemática. Achei bem interessante também. E matemática é vida, né? Eu sou suspeita para falar. Foi muito bom, muito bom. Obrigada pela palestra aí, Albert. O Major ligou a câmera ali já. Fala aí, Major. O Major estava esperando ansiosamente a palestra do Albert. Está com o microfone desligado, Major. Só aproveitando então, Wilson, eu queria dizer que eu acho assim, que é mais interessante nessa discussão, né, do tipo de raciocínio da humanas, exatas e tal, é que no xadrez, essas linguagens, né, isso é uma coisa que eu discuti com o Quinteiros até, né? Essas linguagens têm espaço para as duas, quer dizer, você vai ver exemplos de campeões do mundo, de partidas, etc., dos dois lados, né? Quer dizer, você vai ver que teve... as pessoas chegaram a conclusões parecidas, os mesmos e tal, ou até diferentes, e ganharam e perderam partidas partindo de processos mentais diferentes, né? Completamente diferentes. E o xadrez tem essa riqueza de poder reunir esses tipos de pensamento, né? E na busca digamos, da verdade xadrística ali, né? Do resultado e etc. Vamos deixar o Major falar, né? Major, cadê o Major? A palavra está com você, Major. Só tem que ligar o microfone. O Major está achando um cômodo na casa que tenha melhor sinal, né? Mas será que ele está ouvindo? Não sei. Está ouvindo? Zarur, você está aí, Zarur? Opa! Bom tá dia, tô sim. Tô sim. Aham. Eu não assisti a palestra inteira, estava fazendo uma outra atividade aqui, mas gostei bastante do tema, sempre foi muito ruim em matemática, né? Eu acho que talvez assim um pouco da minha força não se deva tanto, talvez, aos cálculos, né? Que eu sempre tinha que estar fazendo eles toda hora e refazendo.
parecia a impressão que às vezes dá assim, que eu estou sempre no primeiro lance da análise, né? Você vai, daí refaz de novo, daí faz mais uma vez e estava errado ainda, né? Então, assim, quando joga, vê que está errado. Então, eu acho muito bacana essa relação do xadrez e matemática, assim, né? Acho que os dois têm uma relação muito próxima, né? Aumenta a lógica, a certeza, e essa questão do cálculo, assim, gostei bastante, mas eu não assisti toda ela, por isso eu não posso comentar, né, assim, de maneira que eu já comentei as demais, né, mas parece que o Carlos planou bem as ideias aí, deixou pelo menos uma matriz para a gente compreender melhor como que se chega à posição final através de cálculos precisos, né, e a relação matemática com eles, tá bom? Bacana. Um abraço e parabéns. Obrigado, Marcão. Carlos, suas considerações finais, então? Já estamos meio-dia e 15 já. A palavra está com você, depois eu faço o encerramento aqui. Então, agradecer novamente o convite. Então, se mais para frente aí, eu posso comentar sobre o livro fazer igual o Salles fez, né? Falar sobre o livrinho do... É que eu não quis mostrar as contas que ele tem aqui, justamente para não... Mas o Capablanca, ele usa o Colorado, ele usa para explicar, ele tem os conceitos de matemática. Não, eu sou fãzaço dele, aquela teoria da simplificação também. Que nem o Marco falou ali, mas é que nem cálculo, é que você desenvolve, que nem ética, você está desenvolvendo, quer ou não, por mais que você não goste, você está jogando xadrez, você desenvolve conceitos. Conforme você vai treinando, você vai melhorando. Tem trabalhos que mostram já um trabalho manjado, já tem mais de um já na literatura que mostra lá que você coloca umas crianças lá que pratica xadrez e está fazendo a matéria lá de lógica, de matemática. Não quer dizer que o xadrez faz um milagre, né? Eles estudam também, né? Mas que ajuda. Isso já é comprovado já experimentalmente. Ajuda muito. Mas é isso, então... Sim, não, jamais pensei em duvidar disso. Eu vi comigo como melhorou, com os meus alunos também, né? Claro. Sim, não é que eu tô dizendo, ele comenta que tem bastante, você desenvolve. Eu me fio muito assim em estudos e tal, essa coisa meio direcionada, os caras pegam lá um grupo e daí sugestionam aquele grupo, e daí hipertrofiam os dados e tal, e daí sai lá uma panaceia, assim, né? Não, eu vejo realmente o que aconteceu comigo e aconteceu com os meus alunos, né? Então, depois de 27 anos ensinando, é possível que a gente já tenha um extrato mais confiável do que... Porque uma pesquisa que quer chegar a um resultado, ela sempre vai chegar naquele resultado. Não adianta, isso é humano, você dizer assim, eu quero que o xadrez saia como tal componente de uma esfera cognitiva positiva tal. Eu arrumo os dados para que ele saia assim. Então, né, por isso que eu vi isso comigo e vi isso com os meus alunos, né? Mas eu não dou muita bola, assim, para essas pesquisas e tal, assim, acho que esse cientificismo é realmente, assim, muito direcionado e eu prefiro acreditar mais mesmo na minha caminhada e dos alunos, os 5.000 alunos que eu ensinei e como para eles foi bom. Por isso, me permita essa observação, o Major colocou aqui que não consegue ligar o microfone, mas ele colocou apenas para avisar que assim como o xadrez se desenvolve pela matemática, né, o xadrez também se envolve, né, ou desenvolve pela música. Ele disse é músico amador, desde os 13 anos, se formou em matemática e consigo analisar as 3 ciências envolventes. E sempre lembrar que existe o chamado experimento ideal, né, Augusto, que o Gobet propõe lá no artigo dele, né? Ou seja, né, o experimento duplo cego, né, é uma parte muito interessante, né? Você ter o participante não saber do que se trata a pesquisa e nem o cara que está aplicando os experimentos ali, está realizando os experimentos, também ele não saber o que está acontecendo, que a gente chama de experimento duplo cego, né? Para quem tiver interesse, tem um artigo do Gobet que ele analisa os trabalhos do xadrez e mostra que a maioria dos trabalhos do xadrez, na verdade, quase todos os trabalhos ali pecam cientificamente por uma questão ou outra. E aí o Marcão tem razão, né? Muitas vezes a pessoa, no afã de querer achar um resultado positivo para a sua pesquisa, né? Ele acaba, às vezes,
às vezes inconscientemente, às vezes não é nem uma questão de má fé, ele acaba às vezes maquiando um resultado ou outro. Eu lembro na minha pesquisa de doutorado, eu estava filmando o participante, estava na escola filmando. Se eu não estivesse filmando, eu não tinha percebido isso. Eu filmando e eu sugeri a resposta para ele. Olha que coisa inconsciente. Eu acabei falando algo e aí a pessoa falou, isso aí que eu penso e tal. Depois, analisando a fita, analisando a gravação, eu vi que eu não poderia considerar aquela resposta. Porque, na verdade, pode ser que ele tivesse falado aquilo sem a minha sugestão. Mas o fato é que ele falou depois da minha sugestão. E aí, um resultado importante para a minha pesquisa, eu tive que cortar, porque é o rigor científico que manda aí, né? Então, a gente precisa, né? O Marcão tem razão, a gente precisa muito rigor. E aí eu faço uma referência sempre ao que o Jaime sempre colocou para a gente, né? Independente do resultado ser favorável ou não para nós, a gente vai trabalhar com isso, né? Ou seja, não importa, não vamos trazer só informações que são favoráveis ao xadrez, né? As informações do Gobet, por exemplo, elas não são muito favoráveis para o xadrez. A gente traz em função de que é um trabalho científico, um trabalho importante, feito aí pelos cânones científicos. O Major conectou e queria falar alguma coisa, Major? Conectei, agora sim. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Então, beleza. Então é o seguinte, é um espetáculo essa palestra. Eu estava me preparando a semana inteira aí para ouvir o Carlinhos falar, né? Porque eu conheço ele desde quando ele era criança ainda, recém-nascido. Então foi um espetáculo, viu, Carlinhos? Parabéns por você. Foi muito legal de ouvir você falar a esse respeito. E apenas duas coisas que eu quero avisar é o seguinte: a palestra da semana passada, eu transcrevi ela, tá? E daí eu quero só ver com o seu Wilson se é possível a gente jogar lá no grupo. É possível, seu Wilson? Então tá. Aí eu já vou postar lá para vocês, tá? E outro detalhe também é que, assim como a matemática se envolve pelo xadrez e vice-versa, assim também a música se envolve com o xadrez, se envolve com a matemática, é uma coisa assim sensacional. Eu sou formado em matemática, né? Dou aula de estatística e sou músico também desde os 13 anos, fui músico muito tempo amador e eu consigo analisar assim as três ciências, né? O envolvimento que elas têm assim. É um espetáculo, realmente é uma coisa que a gente fica envolvido e esquece da vida. Muito legal. Só essas minhas palavras. Muito obrigado pela palavra, senhor Wilson, e um bom domingo a todos. É um prazer para nós, Major, tua participação sempre, todo domingo, né? Então, finalizando, Carlos, de novo, muito obrigado pela tua gentileza, pela tua camaradagem. Você é um atleta do ergo de longa data e também sempre jogou os torneios, depois com os afazeres da academia ficou um pouco mais difícil, mas você sempre participou com a gente e é uma satisfação para a gente poder contar com uma reflexão, né? De alguém ali que sempre jogou nos nossos torneios, né? Então, muito obrigado de novo, né? Agradeço em especial sempre a participação do grande mestre Sunier, sempre trazendo sua experiência. Não é todo grupo que tem um grande mestre, né, com a experiência do Jaime, disposto a estar aqui domingo de manhã, disposto a estar comentando, né, trazendo sua experiência. Jaime, é sempre muito rico aí a tua participação. E, por fim, agradeço a participação de todos vocês, né, todos os participantes, né? Essa atividade é uma atividade que está se consolidando domingo a domingo, né? E eu fico muito feliz, né, de a gente poder contar com as pessoas, né, dispostas a vir fazer uma fala. Vamos lembrar que domingo que vem será o Augusto, falando sobre sua pesquisa, então mais uma fala também trazendo informações acadêmicas, né, de pesquisa, bastante interessante. Depois nós teremos uma fala do Henry sobre o gerenciamento do tempo no xadrez. E aí eu quero ver se volto para uma fala do Carlos, meu livro de xadrez favorito, né? A gente pode fazer até um quadro aí o livro. Esse livro eu gosto muito dele. Tem uma história até engraçada, mas deixa para contar quando chegar a hora. Sim, mas já fica, de antemão já fica o convite para você falar Lições Elementares de Xadrez, do Capablanca. As pessoas às vezes desprezam esse livro por causa do título, achando, né? Mas não, é um livro fantástico, muito interessante. Eu tenho esse livro, estudei ele já uma época, né? E eu acho que todo livro também escrito por um campeão mundial, né? A gente tem que olhar, né? Que sempre tem alguma informação interessante ali.
Pessoal, um grande abraço para vocês. Bom domingo. E domingo que vem nós estaremos aí com o Augusto Tirado. Até mais. Bom domingo a todos. Obrigado, Wilson. Augusto. Um abraço. Até a semana. A conexão hoje ficou muito ruim aqui com essa, tentando assistir as partidas. Só um paralelo. Fala, Ô, Jaime, eu vou dar uma pesquisada em mais matemáticos. Eu fiquei curioso agora que você falou daqueles 3 lá. Eu vou dar uma... Talvez mais para frente eu faça. Eu vou dar uma olhadinha. Gostei. Especialmente o Messi. O Messi é um cara excepcional. Né? Excepcional. E faz muitos anos. Vou dar uma olhada, cara. Eu gostei de saber disso. O Pepe Cuenca foi uma surpresa, porque eu já conheci ele no YouTube, cara. Eu não sabia que ele era tão... Nossa, ele tem um currículo grande ali na matemática também. Bom, mas é isso. É só isso. Jaime. Diga isso. Jogou com eles ou não, pô? Começa o Spielman, joguei com eles. O John Nance? Conan também. Conan é um desastre a minha vida com ele. Eu acho que eu perdi, joguei 3, perdi 3. O que eu joguei, perdi com ele. Ele me pegava direitinho ali, putz. O Nan escreveu ótimos livros de xadrez, né? O Nan era bom. Em matemática, que eu saiba, pelo que o pessoal da Inglaterra dizia, não era tão bom como o Mestel e o Spielman, né? Porque ele rapidamente deixou a matemática e foi se dedicar ao xadrez, foi escrever livro e tal, né? Mas parece que o Mestel era muito bom matemático, segundo o pessoal lá de Oxford me dizia. Então, talvez vale a pena o Carlos dar uma olhada ali na vida deles ali, que parece que são bem ricas aí na parte da produção científica, né? Claro que o Lasker, outro que eu conheci foi o Oive, né? O Oive eu conheci, tive oportunidade, né? Passei uma tarde com ele, ele pagou um café lá em Amsterdã em 80, eu fui jogar o Wykenzi, depois eu passei um dia lá na FIDE e ele estava lá e aí ele era presidente da FIDE na época e tal. Primeiro presidente da FIDE, né? Não, o Hogarth foi o primeiro, né? Tá. O Oive não. Mas seguramente foi talvez o mais importante, isso sim. Depois chegou o Campomani, depois o Olafson, que não disse nada que veio, e daí o Campomani. Mas o Oive era também um matemático de mão cheia, né? E um enxadrista também, um gentleman. Um cara muito, muito bom. Tem análise dele do Tour do Cavalo? Do Oive? Não conheço. É interessante, aquele Tour do Cavalo tem análise dele. Eu não conheço. E tem análise também, acho que do problema das damas, se não me engano, das 8 damas do Oive. As damas, não. Né, mas aí eu estou falando já né, o Carlos... Chute. Capaz que eu esteja falando bobagem. Vamos esperar o Carlos validar a tua... O Direne se vira no túmulo cada vez que você fala. O Direne se pupila. Mas então é isso, pessoal. Abraço. Obrigado outra vez, Carlos. Parabéns pela palestra. Obrigado, Carlos. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço para vocês. Tchau.